Ah. Esqueci, velho. Mas agora tá valendo. Bom, na frente do carro. Então, na verdade, assim, o tempo é o quê? Meia hora, né? Combinado isso? É. Então, assim, eu até montei uma apresentação, na verdade, como eu tenho dificuldade de trabalhar com tempo curto, eu tenho que ter alguma coisa que me policie. Aí eu acho que o nosso amigo lá em cima já tá no esquema para abrir. Alguém pode abrir? Quem comanda ali? Batata? Pode ser? Acho que vou levantar aqui para... Mecanismo para ajudar a gente a otimizar o tempo. Então. Eu falo menos besteira. Boa noite, né, para todo mundo. Não falei boa noite. Já estão cansados de ver minha cara. Cancerência, essência, cobrense. Então vamos lá. Fotinho já famosa dos encontros, né? E o questionamento é um pouco esse. Deram o tema para nós, para a mesa, como opção de classe, né? E aí coloca interrogação um pouquinho para a gente trabalhar com essa ideia. Que opção de classe é essa? Próximo para nós, por favor. Quando a gente fala em opção de classe ou relação de classe, a gente tem que entender sempre que o trabalho, como a prática, corresponde a determinadas relações, né? O trabalho tem que atingir determinadas necessidades, existe a prática humana, nós vamos falar da medicina, do trabalho em saúde, e elas não reproduzem, não atendem só as necessidades, né? Mas elas sempre reproduzem, atendem sujeitos e principalmente relações sociais, né, que esses sujeitos estão inseridos. O próximo para nós, por favor. O metalúrgico, então, quando trabalha, monta um carro, tá? Poderia ser a Ana Paula, está ali com o capacete, né, o Sassá aqui. Quando ele trabalha e monta um carro, ele não produz só um carro que atende necessidades. Ele produz um carro, ele produz a si próprio, se reproduz, não se reproduz só fisicamente, porque ganha o dinheiro, o din-din, para se manter vivo. Ele se reproduz como trabalhador. Ao ir para a fábrica, ele reconhece que ele é um não proprietário de meio de produção, que não tem como viver de outra forma, se assalaria para um proprietário de meio de produção, como capitalista, e, portanto, reproduz relações de exploração. Isso é o que todos nós fazemos na sociedade, todos os trabalhadores, né? Ao reproduzir o seu papel de sujeito social, o sujeito de uma classe, ele reproduz o papel do outro sujeito também, que o explora. Ao se reconhecer como trabalhador, assinar uma carteira e entrar numa fábrica, ele reproduz o papel do outro também como patrão, como explorador. Portanto, reprodução, trabalho não é reprodução só de necessidades, atendimentos de necessidades. É reprodução de sujeitos, não só físicos, mas sujeitos sociais, seres sociais. Próximo. E para a medicina, será que isso acontece? Já que nós estamos falando majoritariamente com estudantes de medicina, com trabalhadores da saúde. Próximo. A medicina também, toda a sociedade cria formas, portanto, de abordar o sofrimento individual, né? Abordar o sofrimento individual e reproduzir a sociedade. Próximo. O papel da medicina na sociedade sempre é esse, né? A sociedade define o que é sofrimento, doença, define como significar o sofrimento, como se comportar diante do sofrimento, né? E define as formas de abordá-lo. A medicina, as práticas de saúde, historicamente, são a quem se deveu o papel de abordar as condições de sofrimento, né? Isso, como a gente vem discutindo com vocês há algum tempo, já não é natural, mas é histórico, né? Então, a esquizofrenia nem sempre foi considerada uma forma de sofrimento. As sociedades antigas em que a esquizofrenia era uma condição natural, até bastante valorizada na sociedade, né? Mas a sociedade atual define a esquizofrenia como sofrimento, por exemplo, né? Diz como uma pessoa deve se cumprimentar, se comportar em relação a ela, uma família. Se tiver um louquinho surtando em casa, a família tem o papel de amarrar o louquinho, levar para quem? Levar para o médico, para o serviço de saúde, que é quem aborda a loucura na sociedade capitalista. Vão internar provavelmente o louquinho num manicômio, enchê-lo de drogas, para que ele saia mais calmo do manicômio e continue sem atrapalhar as relações que estão instituídas, né?
A sociedade define, então, o que é saúde, o que é doença e como abordar. E cabe à medicina e às práticas de saúde agir. Próximo. A medicina, portanto, e as práticas de saúde, entendam aqui quando a gente fala medicina, todas as práticas, né? Nós estamos falando de medicina não entendendo uma profissão específica, mas uma racionalidade que toma conta de todas as práticas e os trabalhos em saúde. Seja fisioterapia, odontologia, nutrição, né? Psicologia majoritariamente. A biomedicina, portanto, como é determinada por essas relações sociais, ela aborda o sofrimento dos indivíduos de forma a reproduzir essas mesmas relações que a geram. Próximo. Os agentes, então, que exercem essa prática, respondem a essas determinações, fundamentalmente de reprodução social. Próximo. Uma sociedade antiga, por exemplo, para ver como as práticas de saúde respondem às relações instituídas, é um pajé de uma sociedade tribal antiga. Uma sociedade tribal antiga, comunitária, coletivista, a doença geralmente não era identificada como doença do indivíduo, por exemplo. Um sujeito doente numa sociedade tribal podia ser expressão de um sofrimento interpretado como coletivo. A tribo estava padecendo de algum desequilíbrio interno, a comunidade estava sendo punida por alguma divindade, mas não necessariamente o indivíduo. Então, relações sociais comunitaristas, comunistas primitivas, né, coletivistas, expressam práticas de saúde que reproduzem esse tipo de relação comunitária, coletivista. O próximo. Sociedade feudal, né? Esse aqui é o nosso antigo clínico da idade medieval, o físico, chamado físico. Né? O cimento social que mantinha a sociedade erigida e ideológica era a religiosidade cristã, que mantinha as relações de classes ocultas. Bom, a doença era encarada dessa maneira, né? A doença era a expiação dos pecados, era a punição por causa dos pecados individuais. Né? Sempre medicina e prática de saúde respondendo às relações sociais instituídas. O próximo. E no capitalismo? Né? No capitalismo, a medicina, além de atenuar o sofrimento, as práticas de saúde, além de atenuar o sofrimento individual, ela tem um outro papel que é central, né? Que é o mais central para toda a sociedade capitalista. Se a sociedade capitalista é centrada na extração do lucro através da expropriação da mais-valia, não tem nada mais valioso na sociedade capitalista do que a força de trabalho. Nós estamos discutindo a questão do trabalhador, entre outras coisas, por causa disso. Então, a medicina na sociedade capitalista, além de atenuar o sofrimento individual, se coloca como objetivo principal a reprodução da força de trabalho. E aí a reprodução tem dois aspectos, duas dimensões que a gente sempre ressalta, né? A dimensão infraestrutural, que é o quê? Que é manter o peão vivo para trabalhar, certo? O peão foi com lombalgia no consultório, na unidade de saúde. Tem que encher ele de anti-inflamatório, levantar e mandar de volta para a fábrica. Reprodução física da força de trabalho. Né? E tem a reprodução superestrutural, que a gente diz, que é a biologização, a naturalização das condições sociais de sofrimento. Então, se o Sassá, que está aqui do meu lado, sofre de uma gastrite crônica, vive com aquela azia desgraçada, né, reclamando que está com dor de estômago, a hora que ele chega no médico, o médico vai falar que a gastrite dele é por quê? Alimentação? Será que vai falar que é alimentação? Estresse? Será que vão falar que é estresse? Cachaça é um fator importante. Mas hoje em dia já descobriram até uma tal de uma bactériazinha chamada H. pylori. Já ouviram falar? Hoje a causa da gastrite é o H. pylori. Né? Pouco importa se o Sassá está lascado lá no trabalho, sendo chicoteado, né? Que daí na saída do trabalho, para aguentar um pouco, como todo trabalhador aguentar a vida desgraçada, tem que tomar umas cachaças lá, senão não aguenta, não é isso? Com a intensificação do trabalho, com o ritmo de trabalho ao qual os trabalhadores são submetidos, os trabalhadores têm que fazer uso de estimulantes vários no dia a dia, consomem café, cigarro, né? Formas de atenuar o estresse, formas de manter a produtividade do trabalho, quer dizer, condições sociais de vida que geram a gastrite do nosso Sassá lá. Só que o médico não vai tratar a gastrite do Sassá olhando para isso, né? Vai naturalizar e dizer uma bactéria que causa gastrite, não é isso? Ok? Naturalização, biologização, né? A depressão, hoje em dia os estudos todos apontam para o quê?
tentar achar um gene que causa a depressão. Isso? Qual que é a causa da depressão? Desequilíbrio dos neurotransmissores no cérebro. Então, mais ou menos metade da humanidade hoje está com problema porque os neurotransmissores estão desequilibrados no cérebro, né? Tem um pequeno problema. A sociedade que gera isso, as condições de sofrimento, não são abordadas pela prática médica, pela prática de saúde, mas são naturalizadas. Próximo. Daí, já que é biológico, né, remédio, né? Os médicos modernos. Bom, já que nós estamos falando da medicina sobre o capitalismo, os médicos modernos nascem com o capitalismo no papel central no aparelho de Estado, né? Porque são os agentes que passam a definir o que é normal e o que é patológico. Sim? O sofrimento agora, o que é normal e patológico na sociedade, passa a ser dito por esses caras aqui, por esse tipo de profissional. Né? Desde o comportamento que é aceito socialmente até o comportamento que não é aceito, né? Desde os parâmetros, vamos pegar uma área, já que nós estamos falando de saúde do trabalhador, os parâmetros que fazem mal à saúde humana. Quantos hertz o sujeito pode ter do lado do seu ouvido no local de trabalho? Quem determina isso? Quem determina isso é a biomedicina. Acima de tantos hertz faz mal para o ouvido, abaixo de tantos hertz não faz mal. Quem diz que abaixo de tantos hertz não faz mal para o ouvido? Quem diz que aquele barulho naquela faixa de frequência de intensidade menor não faz mal? Quem define isso são os estudos da biomedicina que dizem que o cara pode ter um ruído nessa altura e pode não ter nessa altura. Sim? Próximo. Né? O papel básico das práticas de saúde são essas normatizadoras da vida social, e é isso que nós, profissionais de saúde, fazemos o tempo todo. Né? Viva dessa maneira, não viva dessa maneira, não fume, não beba, enfim, faça atividade física, não coma tal coisa. Próximo. Tentando o máximo possível biologizar e naturalizar todas as formas de tensões sociais, né? Então, numa sociedade em que os pais são explorados ao extremo, trabalham 10, 12 horas fora de casa, as crianças têm que ficar trancadas agora dentro de 3 a 4 metros quadrados, né? As moradias dos trabalhadores são cada vez menores. Crianças, né? Antigamente as crianças que corriam, subiam em árvore e tal, eram crianças sadias, né? Hoje em dia as crianças que fazem isso são crianças hiperativas. Por que não se questiona isso? Por que as crianças não podem pular, subir em árvore? Porque daí você vai ter que questionar a forma de vida que as pessoas estão vivendo, né? Então é mais fácil você dizer que é isso, as crianças são hiperativas, vamos tratar, não é isso? Alzheimer, as doenças degenerativas dos idosos. Antigamente todo mundo tinha um velhinho caduco em casa, e era normal. Toda família tinha um vovô, uma hora caducava, é normal, né? A velhice vai evoluindo, as pessoas caducam. Hoje em dia, né? Com a exploração da força de trabalho ao máximo, os trabalhadores trabalhando em idades cada vez mais avançadas, a aposentadoria se estendendo, as famílias não podem mais cuidar dos seus velhos. Dá trabalho cuidar dos velhos. Então tem que tratar os velhos. Os velhos estão caducando, levando, saem de casa, tem que internar, tem que hospitalizar, tem que encher de remédio, sim? Relações sociais, ao invés de questionar as relações sociais, você biologiza as relações sociais, naturaliza. É isso que a prática médica, que as práticas de saúde, todos nós, né, fazemos. Nossos colegas lá, né, todo mundo das práticas de saúde, enfermeiros, médicos, né, isso fazemos cotidianamente. Próximo. Portanto, já que nós estamos falando de opção de classe, a medicina, a racionalidade biomédica, as práticas de saúde, tem lado na sociedade de classes. Né? O lado está claro, o lado da reprodução social. É isso que as práticas de saúde focam. Reprodução da força de trabalho, reprodução das relações que estão instituídas. Bom, mas será que esse ciclo reprodutor é perfeito? Próximo. O problema é que esse modo de produção, ele subordina tudo, né? Esse modo de produzir, de organizar a sociedade, subordina e não deixa de fora nada. Próximo, Batata. Os agentes, os próprios agentes que executam essas práticas são cada vez mais subordinados ao modo de produzir, né? Aqui tem alguns dados que mostram um pouquinho para nós a variação da força de trabalho adicionada no setor saúde. Tá? A ideia do gráfico é mais mostrar como o setor saúde é composto, desde o pessoal da indústria farmacêutica, operário da indústria, produção de material médico hospitalar,
até a assistência, que a gente conhece melhor, saúde suplementar, saúde pública, né? A força de trabalho em saúde no Brasil tem se mantido em torno de 5 a 5,5%, né? Aqui está mostrando o PIB, né? O PIB de 2005, esse é o último levantamento do IBGE, de 1 trilhão e 800 milhões de reais, mais ou menos, 97 bilhões são compostos pelo setor saúde hoje, mais ou menos 5,5% do PIB. O próximo. O total de ocupações, né, de 90 milhões de trabalhadores formalizados, mais ou menos 4 milhões são do setor saúde hoje. O próximo, nós vamos ver onde é que esses dados vão chegar já. E ali mostra um pouquinho o rendimento, a evolução do rendimento básico dos trabalhadores da saúde ao longo desses últimos anos, 2000 a 2005, essa faixa, né? Vocês podem ver ali que 2005, se a gente pegar o último dado lá, é de R$ 15.917 ano. Então, em 2005, a média de rendimento dos trabalhadores do setor de saúde era de praticamente 16 mil por ano, né? Isso aí dá quase R$ 1.300 por mês. Lembrando que aqui estão todas as esferas da produção do setor saúde. O próximo. O que esses dados mostram para nós? Por exemplo, se você pegar os dados comparativos de 2000 e 2005 e comparar a produção, por exemplo, o que tem aumentado em produção de procedimento, de cirurgia, de consulta, de procedimentos vários na área de saúde, nós vamos ver que a produção teve um incremento de 68%. 68% mais procedimentos na área de saúde em 5 anos. Isso foi o que aumentou a produção. Os lucros estão diretamente proporcionais a isso da iniciativa privada, né? O emprego nesse período aumentou 20,53%. Qual que é a primeira dedução lógica que a gente pode tirar disso? A produção aumentou 68% e o emprego aumentou só 20%. Primeira conclusão básica: o pessoal está trabalhando mais, muito mais, né? Muito mais mesmo, de 68 para 20, 48%, não é isso? Então teve um incremento de quase 50% dos trabalhadores estão trabalhando mais nos últimos 5 anos. Intensificação do trabalho em saúde. Os salários nesse período mostra que teve um aumento de 49% em reais de 2000 a 2005, o salário médio. Se a gente tirar a inflação, que foi de 48%, o ganho real no período de 2000 a 2005 no setor saúde é de 0,44% nesse período de 5 anos. Ou seja, a produção está aumentando muito no setor da saúde, os trabalhadores estão trabalhando mais e o salário está estagnado. Lembrando que tem faixas salariais que aumentaram relativamente bem, 8%, 9% ao ano. Então tem faixas salariais que decaíram. Quer ver um exemplo? E onde é que isso pega? Próximo. Assistência médica privada, né? O sonho da maioria dos estudantes de medicina, não é isso? Se formar e trabalhar no convênio para plano de saúde, não é isso? Meu sonho não é ir para o SUS, pô. O SUS, trabalhar para o convênio, para a Unimed, para a Mil, para a Golden Cross. Pois bem, se a gente pegar só os dados da assistência médica privada em convênios de saúde, o aumento da produção é esse, 20%. E o salário do pessoal que trabalha com os convênios médicos hoje teve um decréscimo de quase 30,5%. Então, não é só que o salário não aumentou, o salário caiu 30%. Né? Os médicos que trabalhavam para a Mil, para a Golden Cross em 2000, e comparam hoje com 2005, perderam um terço do seu salário. Trabalham 20% mais e perdem um terço do seu salário. O próximo. Esse processo de aumento da produção, redução de salário, aumento do trabalho, intensificação, está ligado a vários fatores que a gente pode resumir em alguns 4 ou 5 pontos. Um são as formas de gestão capitalistas que entram no trabalho em saúde nos últimos 10 anos de maneira arrasadora, né? Se o trabalho em saúde até pouco tempo era um trabalho bem mais flexível, mais autônomo, né? O médico entrava no consultório e podia ficar 40 minutos com o usuário, 1 hora, isso acabou hoje. A média de tempo de consulta na saúde pública é de 10 minutos, o exigido em lei, na maioria das normatizações, é de 15 minutos, né? E no sistema privado está chegando muito próximo disso, né?
É a velha coisa do sujeito chegar no consultório e o médico não deixar nem a cadeira para o cara não sentar, né? Para ver se anda mais rápido e sai do consultório. É produção. As relações capitalistas, as formas de gestão, são as formas de gestão da fábrica agora dentro da área de saúde, né? É a indústria dentro. O gerenciamento é o gerenciamento da indústria. A heterogestão, a gerência normativa, fiscalizadora, é a gerência da indústria agora dentro da unidade de saúde, dentro do hospital, né? A intensificação do trabalho das mais diversas maneiras, aumento da jornada, redução dos intervalos, redução das pausas, intensificação extrema no trabalho em saúde também, assim como na indústria. Redução de salários, que a gente já viu aqui, e as precarizações que avançam de maneiras assustadoras mais diversas que vocês ouvem falar o tempo todo aí, né? Desde as mais conhecidas das OS, as terceirizações formalizadas e tal, até as mais tradicionais, né? Como, por exemplo, o assalariamento velado. Os médicos, os profissionais de saúde que trabalham para os convênios hoje, para os planos de seguro de saúde, trabalham com assalariamento velado, né? Os caras acham que são profissionais liberais, mas trabalham com um preço de consulta definido. Quem capta a clientela é a empresa, não é o médico mais, né? E trabalha com tempo de trabalho, com gestão, com restrição orçamentária, com restrição por auditoria, e fiscalização do trabalho, né? Um assalariamento velado, porque esses profissionais não têm 13º, não tem férias, não tem nada. Próximo. Só para contar também que se a gente pegar o âmbito do capital no setor saúde, se o movimento lá no campo do trabalho com os trabalhadores é o mesmo da fábrica, de intensificar, de aumentar a produtividade, de reduzir salário, aumentar a jornada, se a gente vai para o campo das empresas, é o mesmo movimento do capital industrial. É o movimento das megafusões, é o movimento do monopólio capitalista tomando conta do mercado, tanto na indústria farmacêutica, né, com fusões como as que estão aqui, quanto com indústrias da assistência, planos de saúde se fundindo, estabelecendo monopólios, negociando faixas de prestação de serviços, enfim. Próximo ali para a gente ir encerrando. Os médicos, a discussão que a gente tem que ter com vocês, então, é de superação de uma época da medicina, a época da medicina liberal, é isso? A época em que os médicos eram pequenos proprietários, tinham seu próprio consultório, médicos e vários profissionais de saúde, né, os odontólogos, profissionais liberais, tinham suas próprias condições de trabalho, uma prática artesanal isolada, né? Chegavam a se colocar como trabalhadores especiais ou não trabalhadores, um status na sociedade diferenciado. Uma época, até a década de 50, 60 no Brasil, quando começa o período de transição. Próximo. Para o que a gente vive hoje, né? Os médicos assalariados. Explorados como qualquer outro trabalhadores, proletarizados, cada vez mais. No ambiente de socialização do trabalho, a prática já não é mais isolada e artesanal, é uma prática coletiva nos grandes hospitais, nas grandes clínicas, né? Uma constrição frequente da autonomia técnica. O médico já não decide mais sozinho o que faz ou deixa de fazer, né? Se eu quero pedir um exame complementar para o sujeito porque eu acho que ele precisa, a empresa é quem decide se pode ou não pode, né? Tem auditor agora que diz, esse exame é muito caro, não pode. Medicamento, essa intervenção cirúrgica, não é o médico que decide se faz ou não faz. A empresa, a gerência decide se faz ou não faz. A constrição, a subordinação do trabalhador à estrutura produtiva. Os salários cada vez caindo mais e os dados de insatisfação e de sofrimento no trabalho. Aqueles dados que a gente trabalhou na oficina com vocês ontem, né, os dados do CFM 2008, Conselho Federal de Medicina, fez uma pesquisa com 7.700 médicos em todo o país, e constatou que mais ou menos 57% deles têm sintomas de depressão ou ansiedade. Então, é praticamente 60% dos trabalhadores médicos hoje que estão com um quadro de sofrimento mental. Isso se reproduz nas várias profissões de saúde, né? Enfermagem, fisioterapia, odontologia. Esse é o quadro dos cuidadores da saúde hoje, e esse é o que as condições de trabalho geram aos trabalhadores da saúde. O próximo. A contradição principal é essa, né? Quer dizer, agentes extremamente engajados na reprodução dessas relações sociais passam a também sofrer as consequências do modo de produção capitalista, né?
Os médicos, que têm um papel central nessa forma de reprodução de relações, passam a ser extremamente explorados, assim como os outros trabalhadores, né? As relações de produção e as relações de classe, então, empurram o médico, empurram os vários profissionais liberais da saúde, a partir do final do século XX, para uma mudança de classe, né? De pequena burguesia para proletário. Pequeno burguês, o trabalhador que tinha os seus próprios meios de trabalho, uma produção autônoma, para proletário, o trabalhador assalariado, explorado, como os trabalhadores da indústria fabril, que a gente costuma identificar como proletário. Esse quadro, evidentemente, acaba automaticamente inserindo os médicos em formas de luta proletária, né? Próximo. Não pensem que o avô de vocês, quem tem avô médico, tal, né, que clinicou lá na década de 30, imaginaria ver uma cena dessa. Médico parando de trabalhar, parando o hospital, profissionais de saúde com movimentos massivos, né? Essa cultura, a cultura operária, de enfrentar o capital, de enfrentar o patronato, veio junto com essa transição de classe que os trabalhadores da saúde enfrentam ao longo do século XX, principalmente no final do século XX. O próximo. Tem algumas contradições aí, no entanto, né? Quer dizer, se as relações infraestruturais, as relações de produção, empurram, por um lado, o médico e os profissionais de saúde para o campo do proletariado, como classe social, por outro, há elementos superestruturais, e aí a gente pode falar das instituições, das entidades representativas do campo dos trabalhadores da saúde. Eles ainda tentam, em grande parte, puxar ideologicamente esses trabalhadores para o campo da pequena burguesia. Então, se a gente pegar sindicatos médicos, sindicatos de psicólogos, de nutricionistas, enfim, de odontólogos, de enfermagem, os sindicatos ainda puxam muito para a ideia do profissional autônomo, liberal, né, com status diferenciado dos outros trabalhadores do mercado, enfim, bastante corporativista. A ideia que pesa é uma ideia da possibilidade de retorno ao passado, né, como se aqueles velhos tempos áureos, os bons tempos, né, que o médico ganhava mais, tinha um status privilegiado na sociedade, como se esses tempos pudessem voltar. Próximo. A ideia é de que a gente deve buscar a poesia no futuro, né? E não no passado. Se a sociedade não volta atrás, a luta de classes tampouco volta atrás. Portanto, a provocação com o tema que colocaram para a mesa, né? Será que existe opção de classe? Existe opção de classe. Alguém escolhe a classe social em que nasce? Os médicos escolhem a classe social em que trabalham hoje? Não, eu queria ser um proprietário de hospital para empresariar outros médicos, né, para ter lucros, sendo capitalista. Ninguém escolhe a classe em que é jogado. As relações de produção jogam os sujeitos nas classes, determinam as classes em que os sujeitos estão, né? Os trabalhadores da saúde, mais do que nunca hoje, são proletários. As condições mostram isso. Proletários cada vez mais explorados. E mais explorados, inclusive, que proletários tradicionais da indústria fabril, né? O estudo do CFM mostra, por exemplo, para a gente encerrando, que a média salarial dos médicos no Brasil hoje, mais ou menos 50%, recebe $2.000 para trabalhar 40 horas. $2.000 hoje, o dólar está 1,6, não é isso? $2.000 dá R$3.200, R$3.500. Tem metalúrgico na ABC lá que ganha mais de R$3.200? Tem muito metalúrgico na ABC que ganha mais de R$3.200. Tem petroleiro lá em São José que ganha mais de R$3.000. Tem petroleiro pra caramba que ganha mais de R$3.000. Então, essa profissão nobre, né, não se reconhece no conjunto do proletariado. Grande parte das entidades ainda tentam puxá-lo para uma ideia de um trabalhador de status diferente. Hoje já tem condições de trabalho salariais pior do que vários outros trabalhadores do ramo fabril, por exemplo. Bom, se os trabalhadores da saúde são proletários, isso é automático, isso está resolvido, né? As relações de produção resolvem isso. Agora, eles podem ou não se engajar nos projetos e nas lutas de caráter proletário. Isso não é automático. Então, se não existe opção de classe, pode existir opção por projeto político de classe. Os médicos podem se colocar em movimento por um projeto político de classe, por
próprio da classe trabalhadora. Ou podem continuar, como os demais profissionais de saúde, médicos e profissionais de saúde, podem continuar se colocando como projetos de uma classe ultrapassada historicamente, que é a classe da pequena burguesia, que é a classe dos pequenos proprietários, os profissionais liberais, os profissionais superados historicamente. A questão é, como os profissionais de saúde se colocam hoje? Qual é a opção, então, de projeto